verdade do Evangelho do Reino dos Céus, eis um ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus e a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Devem ser santificados, zelosos do bem e de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim, os filhos de Deus devem proceder a cada dia, devem ser a luz do mundo e o sal da terra. Porque assim como o sal preserva da corrupção e a luz ilumina, os fiéis devem, com seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar os homens da corrupção moral e iluminá-los com a doutrina de Jesus, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Devem deixar dos vícios, pois eles corrompem a alma, prejudicam a sua saúde, e evitarem tudo que mancha sua alma. Não podem ser malcriados e estúpidos com o seu próximo. Precisam deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões que ofendem e criam inimizades e má querência. Não podem ser vaidosos e nem acompanhar as modas ridículas que não são próprias para os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, pois ofendem o Espírito Santo do Pai Celestial. Portanto, precisam ser mansos e humildes de coração, sejam pacientes e justos em seus negócios e no trato com o seu semelhante. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever e da sua palavra, pois Deus não se agrada com as injustiças. Sejam todos observadores das leis de Deus, porque Ele não aprova as injustiças e os maus de coração, as pessoas más de coração. Devem ter em seu espírito puro, um espírito puro e consagrado ao bem, à justiça e ao Consolador, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Prezados irmãos e irmãs, nunca se esqueçam deste ensino sábio e precioso de nosso Deus, quando Ele disse: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Porém,
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar e afasta de ti a perversidade dos lábios. Portanto, para que uma pessoa seja liberta por Jesus e nestes dias pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer a sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral e alcançar a bem-aventurança. Bem-aventurança que Jesus oferecia através dos seus ensinos, das suas palavras, do seu amor. Porque não quiseram mudar a sua vida. Aqueles homens de coração duro, teimoso, amantes do pecado, das injustiças, de todo erro, eles escolheram por continuar no pecado. E nos dias atuais, como é? Ele está falando aqui daqueles dias em que Jesus esteve pessoalmente em seu corpo físico pregando. E aqueles homens não aceitaram, não deram importância para a palavra do Divino Mestre e continuaram no erro. Mas nos dias atuais, irmãos, também é assim. As pessoas amantes de si mesmo, egoístas, orgulhosas, rancorosas, ruins de coração, não aceitam a palavra do reino dos céus, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram e nos ensinam nesta Igreja Apostólica. E não aceitam porque amam o mal, amam a vida corrompida, amam o pecado. E com isto, irmãos, as hostes do poder da maldade domina as pessoas ímpias, ou seja, as pessoas impiedosas e que não querem se arrepender dos seus pecados porque gostam do que é errado, gostam do que desagrada a Deus, gostam de afrontar ao Espírito Santo de Deus, porque se comprazam no pecado. Então, prezados irmãos, a palavra que vos estou transmitindo é exatamente com o objetivo de alertá-los sobre os perigos deste mundo, sobre as mentiras, ou sobre o poder da mentira que domina a humanidade. Sabendo, Jesus nosso Senhor, de que a humanidade se afastaria dele, e que como naqueles dias em que ele esteve aqui, aqueles homens, aquele povo endureceu o coração contra ele, também assim seria nos dias futuros. E foi exatamente por isso que ele prometeu que enviaria
o Espírito da verdade. Ele disse que vos guiará em toda a verdade. Porque esse Espírito que ele chamou de Espírito do outro Consolador. Outro porque Jesus é um Consolador. E ele falou que enviaria o outro semelhante a ele. E esta promessa se cumpriu na vida da Santa Avó Rosa. Então esse Espírito poderoso iria nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos fará conhecer as coisas que hão de vir. E a Santa Avó Rosa cumpriu o seu ministério nesta Santa Igreja Apostólica como o Espírito da verdade, porque ela amou a verdade e ama, e por ela lutou para transmitir na íntegra os ensinos de Jesus para promover uma grande salvação. E esta salvação, irmãos, se dá exatamente quando uma pessoa é humilde e ela inclina os seus ouvidos para o que está lhe sendo dito em nome de Deus, o Pai, e de Jesus. E sendo humilde, a pessoa recebe o consolo, o conforto espiritual e a inspiração divina para discernir a palavra do Senhor Jesus que vos é dita. Por isso é que está aqui também o ensino de que a sua salvação depende de cada um que ouve, de cada um que busca esta salvação para a sua alma. Porque, irmãos, a palavra de Jesus, a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, liberta a criatura humilde, bondosa, temente a Deus, lhe dá poder para que ela vença o poder da mentira e do pecado que está no mundo. Veja bem, irmãos, para que possamos conhecer a verdade, saber o que é verdade e o que não é verdade, nós temos que ter discernimento. E é exatamente nesse ponto que a Santa Avó Rosa nos dá inspiração. Aqui ouvimos mensagens cantadas pelo coral, mensagens inspiradas para falar ao nosso coração de uma forma sublime, de uma forma suave, alegre, para despertar os nossos corações para uma vida com Deus. Então, prezados irmãos, esses ensinos são exatamente para nos ajudar a despertar em relação à vontade de Deus. Por isso ele diz aqui, filho meu, atenta para as minhas palavras, quer dizer, presta atenção no que eu estou te falando. Aos meus ensinos inclina o teu ouvido para aprender, para receber a inspiração divina e enxergar na sua vida o que é certo e o que é errado, para se arrepender dos seus erros. Nós vimos aqui uma palavra amiga de conselho: larguem dos vícios, dos erros, dos maus costumes, do mau gênio, de todas as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, e façam
segundo tem aprendido nesta igreja apostólica. Façam o bem, purifique o seu espírito, tirando do seu coração os sentimentos ocultos que uma pessoa, irmãos, pode carregar pela vida toda. Ela nunca se dá por conta da maneira errada que se conduz, da maneira agressiva, hostil que trata o seu semelhante. Ela é orgulhosa, sempre acha que está certa e os outros estão errados. Entenderam? Então é nesse ponto que ele diz: atenta o teu ouvido para as minhas palavras. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Esteja sempre cuidadoso com o que fala, com o que faz, onde vai, com as suas amizades, enfim, com todas as suas maneiras de ser e de viver, para em nada transgredir a vontade de Deus. E então Ele e seus santos farão morada no seu coração, na sua vida, e os tornarão sábios para uma vida santificada, para uma vida vitoriosa, de paz, de saúde, de bênçãos e de salvação. Mas veja bem, irmãos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque estas palavras, estes ensinos, eles são vida para quem as acha, para quem recebe um conselho amigo, uma palavra inspirada para te ajudar a se santificar, a largar do pecado, a largar dos erros. Mas veja bem, então, que fazendo isto, estarão se esforçando para conhecer a verdade, irmãos, e serão libertos do engano, da falsidade que está no mundo, e nada poderá lhe enganar, porque se conheceres a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, pregado nesta igreja apostólica, como nós temos lhes ensinado, e derem valor, crer com sinceridade, terão poder para vencer a mentira, a falsidade e todas as obras do mal que está no mundo. Uma grande parte das pessoas, irmãos, tem dificuldade de aceitar a palavra da doutrina e muito especialmente da disciplina da igreja. A disciplina nos torna pessoas honradas em todos os sentidos e aprovadas por Deus. Mas a pessoa tem que ter boa vontade para adotar para a sua vida a doutrina e a disciplina do reino dos céus e praticar, ver que o que está fazendo, o que está usando não está certo, dizer: eu não vou fazer mais, eu vou me corrigir, eu não vou mais usar esta roupa, seja uma saia, uma blusa, um vestido, uma camisa, uma roupa que esteja fora da disciplina da igreja. Diz: isto não serve para mim. Eu me lembro de um fato muito bonito, um exemplo de uma criança que, quando na sua escola havia uma ação solidária, uma ação social do município para levar em época de Natal presente
para as crianças nas escolas. E numa escola rural, ali as professoras estavam distribuindo roupas. E havia uma de nossas irmãs apostólica, que era professora, e tinha ido naquela comitiva para a zona rural distribuir roupa para as crianças. E então ela deu uma blusa regata, blusinha sem manga, curtinha, para uma menina. E aquela menina disse para ela: professora, eu não quero esta blusa. Eu não uso blusas assim. E aquela nossa irmã olhou para a menina e perguntou: por que você não usa? Ela disse: porque eu sou apostólica. Ela disse: apostólica? A irmã não sabia que naquela região havia algum apostólico ali, e ela não conhecia aquela criança lá na igreja, na congregação. E ela quis saber quem eram seus pais. E então a criança levou até sua mãe, e a irmã constatou que eles eram ouvintes, aquela família era ouvinte da Hora Milagrosa. Agora, irmãos, note bem, uma criança que nunca foi na igreja, ela nunca tinha ido na igreja, ela era apenas ouvinte da Hora Milagrosa. Seus pais ouviam e ensinavam, criavam seus filhos dentro da disciplina da igreja. E aquela criança lá na zona rural, longe da cidade, sem nem conhecer a igreja, aquelas crianças, aqueles pais, já viviam em obediência à disciplina da igreja. E aquela criança não aceitou aquela blusa, porque ela sabia que não agradava a Deus. E ela, como apostólica, não podia usar. Então, irmãos, vejam bem, o que é ser fiel, o que é ser convertido de verdade. Embora não conhecessem uma congregação de nossa igreja, mas eram obedientes e ouviam os ensinos através da Hora Milagrosa. E há muitas pessoas que nasceram na igreja, foram consagrados, foram batizados, fizeram o voto de ser fiel, e ainda assim não obedecem à vontade de Jesus e da Santa Vó Rosa. Então, prezados irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos está sendo ensinado nesta igreja apostólica, para se libertarem das ilusões, das fantasias deste mundo e consagrarem a sua vida para o reino dos céus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É uma parábola, um ensinamento de Jesus. Esta rocha é Jesus. E estes dias, eu digo, e nestes dias, juntamente com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a doutrina e disciplina desta igreja apostólica. Então notem, amados irmãos, que a palavra ensinada nesta igreja apostólica nos leva a estarmos firmes em Jesus, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, que nos amparam, que nos protegem e que nos livram dos ataques do poder do mal. Porque Jesus exemplifica aqui o homem sensato,
quer dizer, um homem que tem bom senso e sabe fazer as boas escolhas para a sua vida e escolhe seguir a Jesus, escolhe obedecer a doutrina e a disciplina do reino dos céus pregada e ensinada nesta igreja apostólica. E com isto ele santifica sua alma, ele se achega a Jesus, ele se aproxima da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, ele confia neles, nos santos e anjos, e recebe o amparo e a proteção, e pode vir a luta que vir, como que se fosse um temporal, como que se fosse uma chuva torrencial, que se abatesse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus bens, mas nada de mal irá lhe acontecer, porque o amparo dos céus estará contigo. Porém, ele continua dizendo aqui: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não vê o perigo e não recebe ou não percebe o erro. Ele disse que esse homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja bem, que uma pessoa, irmãos, que não tem bom senso, ou seja, não tem o sábio discernimento do bem e do mal, é uma pessoa insensata, que para ela tanto faz como tanto fez. Ela não consegue enxergar os erros da sua vida, os perigos e os males que estão ao seu derredor, e ela cai facilmente nas armadilhas do pecado, da maldade, das hostes do poder do mal. E quando então vêm as lutas, ela não tem forças, ela não tem sabedoria para reagir. Quando surge a tentação para o pecado, para as orgias, os vícios e todos os males, ela cai cedendo e se envolve em situações que destroem a sua vida moral e espiritual. Então a estes, Jesus deu esta comparação, que são pessoas tão tolas, que é como aquele homem que constrói uma casa em cima da areia, onde não há resistência, onde não há uma base sólida para dar firmeza àquela estrutura. E logicamente que ela não vai resistir ao temporal e vai cair. Assim é a vida do pecador, assim é a vida da pessoa leviana, e que não dá valor para a doutrina e a disciplina do reino dos céus, que não se importa com a verdade do evangelho do reino dos céus que pregamos nesta igreja apostólica. Então, para o nosso bem e para a nossa salvação, para que sejamos sensatos, ou seja, para que tenhamos bom senso, para julgar as coisas e ver o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que faz bem e o que não faz bem para a sua vida espiritual e para a sua vida moral. E então fazer a sua escolha para o que é bom. Então isto é ser uma pessoa sensata, que sempre será vitoriosa, porque guarda no seu coração a palavra de Jesus, a doutrina do reino dos céus,
porque guarda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, com amor, com devoção, e não deixa se apartar da sua vida estes ensinos, mas pratica todos os dias e em todos os lugares. Mas continua então: aceitem, prezados irmãos, estes ensinos preciosos da Igreja Apostólica e coloquem em prática a nossa doutrina e disciplina, e vivam como um novo cristão, filho de Deus, livres dos sentimentos e pensamentos maus, dos vícios, do pecado, das injustiças e de toda a corrupção. Transformem totalmente suas vidas, tendo moral elevada, honradez e bons costumes, para serem felizes, protegidos e abençoados por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Eles querem te ajudar, eles querem ajudar a todos nós, mas eles dependem da nossa lealdade, eles dependem do nosso esforço para lutar, irmãos, em fazer o que é certo, em cumprir bem a nossa missão de filhos e filhas de Deus, em cumprir bem o nosso ministério nesta Igreja Apostólica, como servos de Deus, sendo obreiros, coristas, pastores, diáconos, diaconisas, membros da igreja, pais e mães, filhos e filhas, honrados, dignos, esforçados para cumprir bem a sua missão que lhe foi dada por Deus, seja no ministério, seja na família, seja no trabalho, na sociedade, sendo uma pessoa verdadeira em tudo que faz, honrada, séria. Isto é que agrada a Deus. Ele se alegra na vida de uma pessoa santificada e abençoa, como nós vimos aqui neste boletim. Então, prezados irmãos, este sagrado Evangelho de Jesus nosso Senhor é a verdade que a Santa Vó Rosa veio nos fazer conhecer, para nos libertar do jugo do pecado, para nos libertar do engano e da falsidade deste mundo, e vivermos uma vida íntegra, moral e espiritualmente unidos a Jesus nosso Senhor. Pense nisto. E eu digo aos irmãos que é um momento muito sério de reflexão para cada um de nós, se avaliar e pensar: como eu estou? Como eu estou vivendo? E se começar a analisar, pela sua própria consciência irá constatar o que está certo e o que está errado, para se corrigir. Mas tem que ser humilde, irmãos, e prudente. Tem que ter um propósito de seriedade. Diz: eu vivi assim até aqui, porque eu não conhecia bem a verdade. Diz: mas agora eu conheço a verdade da doutrina, eu sei como que eu tenho que agir. Agora eu percebo os meus erros. Agora eu posso constatar no que eu tenho errado. E a pessoa que é humilde então se arrepende de ter feito coisas erradas até sem saber, sem perceber, sem notar que estava praticando algo injusto e que desagradava a Deus. Mas agora, tendo conhecido a verdade, pede perdão. Jesus bendito, meu Senhor e Salvador, Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, Maria Santíssima,
Mãe Celestial, Rainha dos Céus, Santo Irmão Aldo, perdoe-me pelos atos inconvenientes que pratiquei, mas agora, tendo conhecido a real verdade, o real fundamento da doutrina de Cristo, eu me arrependo dos meus erros, estou consciente de onde eu errei e agora eu vou viver uma nova vida. Vou ser um novo cristão. Pense nisto. Irmãos, é muito lindo, é maravilhoso. Diante dos olhos de Deus e de Jesus, da Santa Vó Rosa, uma pessoa humilde, que admite o seu erro e se arrepende e se propõe em viver uma nova vida, uma vida santa, obediente e temente ao Senhor nosso Deus. Serás feliz, serás bem-sucedido, terás paz e muita alegria no seu coração, serás como um anjo serviçal na obra do reino dos céus. É o que eu desejo para todos vocês, mas pense nisto. Nossos internautas que nos acompanham nos seus lares, muitos que talvez estejam um tanto afastados da igreja, não têm comparecido às nossas reuniões. Avaliem bem a sua condição espiritual, a sua decisão e voltem à casa do Senhor. Voltem à casa do Pai, Ele vos espera aqui. Venham para estar juntos conosco nessas reuniões gloriosas, para unidos prestarmos louvor e adoração ao Senhor nosso Deus.